Olá, olá, para quem está chegando aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso aquecimento, né, da Semana da Liderança Sem Estresse. Esse é o nosso evento de aquecimento, né, dessa Semana da Liderança Sem Estresse. E aqui a gente discute os obstáculos e as oportunidades para você ter uma liderança sem estresse. Eu sou Priscila Flores e o tema que nós vamos conversar hoje é: aumente o seu valor e seja um líder disputado no mercado. Hoje a gente vem falar justamente das boas oportunidades, mas também, né, do quanto que você precisa se preparar para essas boas oportunidades, porque elas não caem do céu e quando elas aparecem a gente precisa estar pronto para poder aproveitá-las, mas o quanto que você, líder, pode se preparar e deve se preparar para poder receber todas essas oportunidades, para você realmente aumentar o seu valor e ser um líder disputado no mercado, e não você disputar o mercado com tantas pessoas. Infelizmente, o que a gente vê hoje acontecendo no mercado de trabalho, né, com toda essa crise que a gente vivenciou, são os profissionais lutando por vagas, às vezes retrocedendo nos seus cargos, nos seus salários, nas suas funções, né, nas suas habilidades, para que eles consigam se encaixar. E há uma briga desenfreada no mercado por oportunidades. Deixa eu só mudar aqui, gente, só um minuto. Uma briga no mercado por oportunidades, né? Por um espaço. E o que a gente está querendo trazer aqui para vocês hoje, a nossa proposta, é de mostrar que você, líder, independente do cenário em que você esteja inserido, independente do momento em que o mundo esteja passando, você não vai precisar ser mais um desses profissionais que está aí brigando por um pequeno espaço e aceitando, inclusive, dar passos atrás para se recolocar. Muito pelo contrário, a gente quer aqui te mostrar que se você cuidar do seu jardim, neste momento, você não precisa de ir atrás das oportunidades. As oportunidades virão te buscar. Se você cultivar o seu jardim agora, vão ser os passarinhos, né? Vão ser as borboletas que vão ir atrás de você. Você não vai precisar de correr atrás. Mas é lógico, isso precisa de existir um casamento entre oportunidade e preparo, sempre. Não há oportunidade, por mais que chova oportunidade, que vá abarcar a falta de qualificação, a falta de preparo, né? A falta de vontade, de entusiasmo de você de fazer e fazer da melhor forma possível. Então, para quem está chegando aqui agora, é só entender que nós estamos no aquecimento da Semana da Liderança Sem Estresse, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que acontecerá dos dias 25 a 31 de janeiro, onde você vai ter 3 aulas completas com conteúdo super rico para que você saia desse momento, né, dessa nuvem negra de liderança estressada, desanimada, conturbada, para que você realmente consiga enxergar os caminhos para nunca mais se sentir sobrecarregado, para dormir tranquilo, para ter uma equipe altamente comprometida. Nós estamos nesse período de aquecimento que vai até o dia 24, com 10 lives para vocês já chegarem lá recheados de conteúdos, já bem aquecidos, para vocês absorverem melhor ainda todo o conteúdo dessa semana, ok? Então vamos lá, gente. Para a gente falar de oportunidade, né, de como você se prepara, aumenta o seu valor, eu trouxe aqui hoje um dado extremamente importante. Eu até pensei, né, se eu comentaria isso com vocês assim, eu tenho duas notícias para dar, uma boa e uma ruim, qual que vocês querem ouvir primeiro? Porque é verdade, assim, por mais que eu traga agora uma estatística positiva, relevante, isso traz consigo uma responsabilidade, uma outra percepção, uma outra notícia que talvez não seja tão interessante, tão legal assim da gente ouvir, mas é importante a gente tomar essas consciências, né? Bom, vocês sabem hoje qual que é a maior lacuna no mundo do trabalho? No mundo inteiro. Maior lacuna que existe no trabalho hoje, em todo mundo, em todos os países, em grande parte das empresas. Gente, a maior lacuna hoje é justamente a liderança.
Hoje a liderança tem sido a maior carência de todas as empresas no mundo inteiro. Olha só, existe um estudo recente que foi feito pela Deloitte que ele aponta que a escassez de líder hoje é a principal questão de capital humano enfrentada pelas organizações em todo o mundo. E 86% das empresas envolvidas nessa pesquisa, elas classificam a questão da falta de líderes, da escassez de liderança, como algo muito urgente ou extremamente importante. Então, veja só, isso significa que 86% das empresas em todo o mundo estão carentes de líderes. Estão carentes, mas ao mesmo tempo estão precisando muito de líderes. Entendem, percebem a importância da liderança para uma empresa e não estão conseguindo encontrar líderes preparados para isso. As empresas estão loucas atrás dos líderes, né? Mas não há líderes. E aí vem a notícia ruim: não há líderes nem suficientes em termos de quantidade, né? E nem em qualidade para suprir essa demanda. E aí é que a gente fica pasmo, porque há pessoas que, num primeiro momento, se intitulam líderes. Há muitos profissionais que ocupam cargos de gestão, que ocupam cargos de chefia. Não necessariamente essas pessoas têm a qualidade e que as empresas estão buscando. E esse dado ele vem trazer para a gente que hoje a demanda, né? A demanda por liderança, o valor percebido dos líderes no mercado hoje está altíssimo. Olha que mesmo diante de cenários tão difíceis que a gente viveu e que ainda está vivendo, ainda está passando, a percepção, o valor de um líder, né? O valor percebido do líder, ele está altíssimo. Os líderes hoje valem muito mais. Os líderes estão com valor altíssimo buscado pelas empresas, porque essa é sim a maior urgência no mercado de trabalho. E essa demanda, gente, ela só tende a aumentar a cada ano. Existe um estudo que fala dos próximos anos, até 2030, né, das profissões que existirão. E a gente sabe que muitas profissões deixarão de existir, tantas outras que a gente ainda nem imagina, que a gente nem conhece, passarão a existir, mas uma coisa é fato. Ainda que a gente preveja todas essas alterações no mercado de trabalho, o líder vai continuar sendo o cargo, a profissão mais requisitada, mais demandada. Por mais que a gente mude, por mais que a gente substitua pessoas por máquina, por mais que muitas tecnologias venham para trazer mudanças significativas no mercado de trabalho, a figura do líder, ela vai continuar sendo extremamente importante. Ela vai continuar sendo necessária, né? Só que as empresas, elas não apenas não estão desenvolvendo líderes de forma suficiente, que é o que a gente está percebendo hoje, né, no ritmo necessário para suprir essa demanda, mas elas também não estão equipando os seus líderes com as capacidades e as habilidades críticas que esse novo mundo, que esse novo mercado requer, para que de fato as empresas consigam ter sucesso, para que de fato os seus líderes consigam fazer a diferença. E a gente está falando aqui, gente, das melhores empresas do mundo. Eu não estou falando de qualquer empresa, eu não estou falando da pequena empresa, eu não estou falando da empresa familiar. Eu estou falando que as maiores empresas do mundo ainda não estão treinando adequadamente os seus líderes, né? São empresas que estão aí buscando líderes no mercado, que estão laçando aí de qualquer forma os líderes no mercado, porque nem elas mesmas estão conseguindo capacitar de forma adequada internamente os seus próprios líderes. Agora, você imagina, se a gente fala das maiores empresas do mundo estão com essa dificuldade, imagina as pequenas, imagina aquelas que ainda não tiveram oportunidade de ter conhecimentos aprofundados sobre gestão, sobre justamente a importância, né, sobre o papel do líder na empresa. E aí, nesse contexto é que a gente fala que as empresas estão criando ambientes que favorecem ao alto nível de estresse dos líderes. Líderes que não estão preparados
para liderar com excelência no atual cenário, né, nas demandas que as empresas necessitam, com um nível, com um grau de intensidade e de qualidade que as empresas precisam, isso é um caminho certo para o estresse. Isso é um caminho certo para os líderes perderem a cabeça. Porque a responsabilidade, né, fica grande demais para a qualificação e para o preparo que os líderes têm. E aí, se a gente está falando disso das grandes, as pequenas não fogem à regra, não fogem à regra. E aí é que a gente fala, não adianta você ocupar um cargo de liderança hoje, não adianta você ter a função de chefia e achar que está tudo certo. Ah, que bom, então eu vi esse primeiro dado aí. Então quer dizer que o mundo, 86% das empresas no mundo estão carentes de líderes. Isso é uma grande oportunidade que mesmo que o mercado esteja ruim para uma série de profissões, para uma série de atividades, para uma série de funções, o de líder está em pronto aquecimento, em pronta expansão. Ah, então eu estou tranquilo, estou com o pé nas costas, posso ficar aqui porque daqui a pouco bate alguém na minha porta para me oferecer uma oportunidade melhor ainda. E não é de qualquer líder que a gente está falando. E principalmente, se hoje você não está se preparando para ocupar essa vaga que requer habilidades diferentes do que você vem trabalhando até hoje, o fato de você ter um currículo com experiência não te torna esse líder desejado. Não te torna esse líder que é altamente buscado pelas empresas no mundo todo. Isso por si só, experiência, não te torna um líder excepcional, um líder excelente. É possível sim você estar dentro de uma empresa onde existam cargos de liderança, inclusive muito bem estruturados, com organograma muito bem definido, com a linha de hierarquia muito bem desenhada, mas mesmo assim você não ser um líder de fato. Mas mesmo assim você não ter o valor agregado que aquela empresa precisa. E ela percebe isso. E você, pelo fato de não estar 100% preparado nem aonde você está hoje, isso vai gerando uma carga emocional tão grande que vai te gerando esse estresse e te deixa ainda em menos condições de assumir novas oportunidades em outros níveis, em outros patamares ou até mesmo em outras empresas. Portanto, líder, não se sinta seguro nem em vantagem. Não se sinta que você está na frente, que você está em vantagem, se você já tiver o cargo de liderança. Aqui a gente traz uma grandíssima oportunidade, mas que a gente, ao mesmo tempo, percebe que hoje as pessoas não estão conseguindo aproveitar essa oportunidade. Só que você está tendo essa oportunidade de conhecer, de saber que sim, líderes são disputados no mercado. E se você não se preparar agora, se você não começar agora, porque o exercício da liderança, o preparo para o exercício da liderança, ele não acontece da noite para o dia. Ele não acontece de forma rápida. Ele acontece de forma gradativa, porque o que você começa a se preparar hoje, a se qualificar hoje, você precisa de um período de maturação, de aplicação, de prática, de ajustes. E o mundo, ele está mudando de uma maneira tão rápida que aquilo que você aprendeu e desenvolveu nos últimos 5 anos já não é suficiente mais para que você consiga alcançar novos resultados, para que você tenha melhores resultados. Talvez até o que você já conseguiu alcançar até hoje, você não conseguiria novamente com as habilidades que você desenvolveu até então. E quando eu falo dessa carência, gente, de líderes, de 86% das empresas com essa carência, pasmem ainda mais. A maior carência e a maior urgência está localizada em 3 países, sobretudo. E adivinha se o Brasil está entre elas? É lógico, é claro, né? A gente não está falando isso aqui à toa, né? Segundo um estudo, esse mesmo estudo que foi realizado pela Deloitte, os 3 países que estão no topo, primeiro são os Países Baixos, que tem mais carência por liderança. Em segundo, vem o Brasil. Em terceiro, o Japão.
Então, o Brasil é o segundo país que mais sente falta, que tem mais carência de líderes. E aí volto a dizer, nossa, mas na minha empresa tem não sei quantos líderes. Eu tenho não sei quantos pares, eu sou líder. Eu vejo tanta gente aí no mercado que já foi líder e está buscando uma recolocação e não consegue. Gente, 86% das empresas estão carecendo de bons líderes. Não é qualquer líder, é bom líder, põe a mão na consciência. E começa a pensar o quanto você, de fato, tem se preparado para ser esse bom líder que a sua empresa busca, que a sua empresa merece, mas também aquele bom líder que vai te tornar uma pessoa disputada no mercado, que vai realmente te tornar aquela pessoa com tamanhas habilidades que você vai aumentar a sua empregabilidade. E o que significa isso, né? Aumentar a sua empregabilidade? É aumentar o seu poder de ser buscado no mercado. É aumentar a sua capacidade, as suas oportunidades de ter sempre um emprego esperando por você. Significa que se as minhas habilidades são pequenas, se o meu preparo é baixo, a minha empregabilidade também é baixa. Porque as oportunidades, eu não vou me encaixar na maioria das oportunidades. Eu diminuo as minhas chances de me recolocar no mercado. Agora, quanto mais habilidades eu desenvolvo, quanto mais competências eu tenho, quanto mais preparo eu tenho, eu consigo me encaixar em mais oportunidades que o mercado ofereça de emprego. Gente, eu desafio vocês, eu convido vocês a abrir hoje 10 vagas, 10 propostas, 10 anúncios de vagas de emprego na internet. Vai lá no LinkedIn e pesquisa. Vai lá no vagas.com, pesquisa. Vai aí no site da sua cidade que tem as vagas divulgadas e pesquisa. As empresas hoje, ainda que divulguem vagas que não sejam vagas de gestão, elas estão buscando, dentre as habilidades esperadas para os profissionais, habilidade de liderança. Constantemente a gente faz essas pesquisas para a gente perceber o que o mercado está buscando, o que a gente pode oferecer de conteúdo de valor para que os profissionais consigam trabalhar e, sem sombra de dúvidas, o quesito liderança ele tem aumentado significativamente. Então não é sobre o cargo que você ocupa, não é sobre isso que a gente fala, não é sobre a posição hierárquica, a gente fala sobre habilidades, a gente fala sobre competências e mais do que isso, a gente fala sobre postura. Porque se você se mostra, né? Se você se comporta, se você se posiciona como um líder, você não precisa ficar provando a todo momento, nem para os seus chefes, nem para os seus liderados, nem para o mercado e fora, para as novas empresas, que você é um líder. A sua fama tem que te preceder. Um bom líder não precisa de ficar provando o tempo todo que ele é líder. Ele não precisa de ficar convencendo as pessoas que ele é líder. Se você está precisando fazer isso, se você está sendo questionado a todo momento sobre a sua liderança, por mais que num primeiro instante você sinta isso como injustiça, é sinal de que existe algo errado que você tem feito, que você está deixando de mostrar, que você está deixando de se posicionar com a autoridade que um líder deve se posicionar. E para isso você não precisa de ocupar esse cargo, você não precisa de estar na cadeira do líder para você fazer isso. Você precisa ser esse líder. E para que você seja, não basta você acreditar que o fato de você ter sido promovido a esse cargo por si só já basta. Olha só, eu tenho outras informações aqui que vai ainda fechar, que vai validar, vai reforçar tudo isso aqui que eu estou dizendo, né? Como eu disse, não é qualquer líder que vai suprir essa demanda dos 86%, né? Deixar apostar somente na posição de hierarquia, né? Para que você acredite que você está garantido aí no seu posicionamento no mercado de trabalho, não é suficiente e não adianta você simplesmente acreditar que o que eu fiz para estar até aqui vai me levar para esse próximo nível. Né? É preciso de fato ser um líder de excelência. O mercado ele não está pedindo qualquer líder. O mercado ele quer um líder que traga, acima de tudo, resultados em um mundo VUCA. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar no mundo VUCA, né? Que é um mundo incerto, um mundo volátil, um mundo ambíguo, um mundo complexo, um mundo VUCA. Só que, para quem nunca nem ouviu falar no VUCA, o VUCA já está inclusive ficando obsoleto.
ultrapassado, né? Ele mal chegou, mal começou a permear aí, os assuntos no mundo corporativo, a gente mal entendeu o que é o mundo VUCA e a gente já chegou no mundo BUNny. E o que é o mundo BUNny? É o mundo do pós-pandemia. É um mundo que é frágil, que é ansioso, que é não linear e é incompreensível. Então veja só, gente, é uma constante. A única certeza que a gente tem é a certeza da mudança. E a gente acha que a gente esgota o nosso poder de conhecimento quando eu começo a estudar, quando eu começo a ler mais, quando eu começo a entender um pouco mais do mundo corporativo. Eu acho que não é o suficiente. Eu tenho um curso superior, eu leio algumas reportagens, eu fiz 1 ou 3 cursinhos avulsos aqui, eu acho que é o suficiente. A gente tem isso. Se a nossa sociedade muda com essa rapidez, com essa agilidade tamanha, por que os conhecimentos também não vão ser atualizados? Hoje não basta a gente acreditar que eu preciso viver no mundo VUCA, o mundo BUNny está aí. Novos conceitos, novas perspectivas, novas necessidades, né, estão aparecendo, e aquilo que eu achava que eu estava preparado acaba se tornando obsoleto. E aí eu não mais consigo atender as expectativas, e aí não mais vou ser esse profissional disputado, né? Então, para trazer resultados de ponta, gente, você precisa entregar resultados sim, mas você precisa de fazer isso mobilizando as pessoas para que elas consigam entregar esses resultados junto de você. Para que eu seja esse profissional disputado, eu preciso mostrar, precisa ficar claro os resultados que eu consigo promover nas empresas. E eu só consigo mostrar esses resultados através das pessoas. E posição hierárquica não motiva e não engaja ninguém. Se eu dependo de pessoas para entregar resultados, se eu dependo de pessoas para aumentar o meu valor como líder, para me posicionar com autoridade, para que as outras pessoas percebam o bom líder que sou, para que a minha fama me preceda, para que a minha fama seja espalhada, para que eu não precise de correr atrás de vagas, para que as empresas venham atrás de mim, para que a minha empresa reconheça o meu valor, eu preciso de fazer isso em conjunto. Eu preciso de descer do patamar, eu preciso de descer do altar e entender que o simples fato de eu ter lá na minha carteira de trabalho o cargo de gestor não vai trazer os meus resultados sozinhos. Eu só faço isso através das pessoas. E posição hierárquica não engaja nem motiva ninguém. E no longo prazo existe uma diferença decisiva entre as pessoas que fazem algo com significado, porque tem alguém que inspira, porque tem um líder que de fato inspira e consegue transmitir o propósito dele e da empresa. Há uma grande diferença daquele que simplesmente cumpre ordens. Se você tem uma equipe que somente cumpre ordens e que você percebe que ela não se engaja, que ela não se inspira em você, significa que você não está conseguindo desenvolver as habilidades necessárias para você se tornar esse líder de excelência. O mercado está precisando hoje de líderes singulares, de líderes diferenciados, né? E os líderes cada vez são chamados para irem além do gerenciamento. A gente teve uma live na segunda-feira, que foi a Maria que fez, e ela trouxe a diferença entre ser um administrador e ser um líder de verdade. As empresas, elas precisam sim de administradores, mas um administrador sozinho não consegue trazer resultados de excelência como um líder. E para você ser líder, as empresas estão buscando competências além de gerenciamento, além de divisão de tarefas, além de definição de prioridades, de rotinas, de atividades básicas de gestão. Se você se tornar um líder tarefeiro, você é engolido no mercado. Você é engolido pelo próximo colaborador que entrar na sua empresa com um pouco mais de esperteza, com um pouco mais de inteligência e se preparar para ser mais do que isso. Porque se você hoje é um líder tarefeiro, não é esse líder que o mercado busca. Que simplesmente cumpre ordens, dá ordens, gerencia tarefas, que administra afazeres, que administra rotinas. Não é desse líder que o mercado, não é esse líder que o mercado está disputando.
Não é líder tarefeiro. A atuação do líder precisa ser ampla, precisa ser muito mais do que isso. Um líder precisa, inclusive, afirmar os seus próprios valores e principalmente os valores da empresa. Ele precisa carregar isso com ele o tempo todo, ele precisa ser capaz de fazer reverberar os valores da empresa. Por isso que ser líder representa muito mais uma atitude, muito mais um posicionamento do que o poder que essa palavra pode trazer para vocês. Então, esse líder que o mercado está disputando não necessariamente é aquele líder que tem escrito lá no currículo dele que já foi líder, que já foi gestor. Ele está buscando de fato quem se posiciona. Quem constrói uma empresa é o time. E isso precisa estar muito claro para quem lidera. Isso precisa estar muito claro para que ele consiga exercer o seu papel com humildade, sabendo que o grande valor que ele vai ter vai ser o valor de mobilizar as pessoas para fazer. A liderança do século XXI, gente, ela é diferente. As empresas hoje enfrentam desafios diferentes e líderes hoje também precisam de ocupar papéis nunca antes assumidos. E por isso o despreparo que a gente vê é gigante. É fundamental o aprendizado de novas habilidades. A gente vai ter uma outra live só para falar ainda essa semana. Não, nessa semana não. Se não me engano, na semana que vem a gente vai postar aí todo o nosso cronograma. A gente vai ter uma live falando só das novas competências de liderança. E aí nós vamos esmiuçar. Não é a nossa intenção hoje falar de todas as competências, falar de habilidades, mas falar do quanto que a falta delas ou a presença delas pode gerar oportunidades ou não na sua vida como líder. E o quanto que não se desenvolver quanto líder, pode gerar estresse na sua liderança. E aí vem aquela paira, né? Muita dúvida na cabeça dos líderes hoje em dia. Quantas vezes nós já nos deparamos com líderes dizendo: eu me arrependo de ser líder. Eu me arrependo de ocupar a cadeira de líder. Eu não aguento mais ser líder, estou ficando louco. Me dá uma pilha de papel para eu tratar, mas não põe uma pessoa na minha frente, não põe uma criatura na minha frente, porque eu não sei lidar com pessoas. Olha, gente, olha que contrassenso. Grandes pessoas, um grande número de pessoas querendo ascensão na carreira, querendo buscar outros desafios, querendo novas oportunidades. E aqui a gente trouxe justamente dados que comprovam que sim, de fato, hoje ser líder é ter uma oportunidade, mas quando você quando você ganha essa oportunidade, quando você assume esse cargo, o fato de você não estar preparado para ele, não buscar, o fato de você se acomodar, porque eu acho que esse que é o grande problema. São líderes que assumem essa cadeira e se acomodam com ela. Acham que isso é o suficiente, porque talvez se eu cheguei lá é porque eu fui merecedor dessa cadeira. Sim, você foi merecedor de alguma forma, algum critério a empresa usou para te colocar como líder. Não significa que o critério que ela usou para te colocar lá vai fazer com que você mantenha o seu patamar de bom profissional. Ser líder é muito diferente de ser um bom operador, um bom operacional. Muitas empresas acabam pecando em promover bons técnicos, bons operacionais, e acabam perdendo esse operacional, perdendo esses analistas, perdendo esses bons técnicos e ganhando péssimos líderes. Porque são habilidades distintas. E um líder, para ele alcançar a excelência, ele precisa de chegar lá, mas ele precisa de manter. O mais difícil não é chegar, o mais difícil é manter. E ele mantém isso quando ele tem preparo contínuo. Quando ele não se acomoda, quando ele não acha que o que ele já fez é o suficiente para ele poder seguir adiante. E mais do que isso, né? Às vezes ele se sente injustiçado, frustrado, quando a empresa às vezes espera mais dele, cobra mais dele. O posicionamento e o mindset precisa de mudar, gente. Eu falei dos 86% de oportunidades de empresas que estão buscando líderes no mercado, mas há ainda um índice mais alarmante do que esse. Um outro estudo feito pela McKinsey diz que 82% das pessoas que ocupam hoje o cargo de líder não foram bem escolhidas. Ou seja, 82% dos líderes hoje foram escolhas erradas. Porque percebeu-se que, na prática, aquelas pessoas que antes cumpriam muito bem o seu papel não têm a mesma disposição para adquirir novas habilidades, as habilidades necessárias para os líderes do século XXI.
Então, se você acha que você era o bam, 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 enquanto você era o operacional e por isso você foi promovido ao cargo de líder, olha, a sua carreira está só começando. A sua jornada está só começando, você ainda é juninho. Não adianta achar que aqui, então, eu já estou bem estabelecido, que aqui eu já estou pronto e acabado para exercer. Não. Gente, vamos aproveitar essa oportunidade. A gente bate muito nessa tecla por conta disso, porque a gente quer trazer o maior número de conhecimento aprofundado, de pesquisas, de mostrar para vocês, de fato, as habilidades que vão fazer com que vocês aproveitem essas oportunidades. Até porque as empresas estão carentes e o mundo sofre, as pessoas sofrem, as empresas sofrem, as famílias sofrem. Porque quando você está diante de um líder que foi colocado lá porque ele tinha habilidades de operação, mas não tem habilidades de liderança, e ele está lá ocupando essa cadeira e ele chega a um nível de estresse a ponto de se arrepender, a ponto de não aguentar ver pessoas, imagina o efeito, o impacto que esse líder está causando em toda a sua equipe. Imagina o quanto que essas pessoas que estão recebendo essa carga negativa, que não estão sendo bem desenvolvidas, que não estão sendo bem treinadas, que estão num ambiente desagradável, que estão sob a imposição de chefes muitas vezes controladores, o quanto que essas pessoas vão levar para suas casas de insatisfação, de estresse e muito daquele velho problema, né, das pessoas chegarem no final de domingo, assistir o Fantástico, tristes, insatisfeitas, porque vão ter que trabalhar no dia seguinte. Muito disso se deve a líderes mal preparados. Porque ninguém quer sair da sua casa para chegar na empresa e se deparar com um líder estressado, com um líder que não sabe se posicionar, com um líder controlador. Ninguém quer, né? Então, raros são hoje os exemplos de excelência em liderança. Existe um outro estudo, um estudo feito pelo maior coach de liderança do mundo, que é o Marshall Goldsmith, envolvendo milhares dos maiores executivos das maiores corporações no mundo inteiro. E ela demonstra que, olha só, gente, olha que chocante esse dado, somente 8% dos chefes são realmente líderes. E aí, se a gente pensar, se a gente considerar que, em média, uma pessoa, a cada 3 a 4 anos, muda o chefe dela, então a gente pensa que um funcionário tem, em média, 10 chefes ao longo da sua vida toda. Né? Se ele muda a cada 3 ou 4 anos, vamos colocar aí numa carreira média de trabalho aí de um profissional. Então, pensando que ela tem 10 chefes ao longo da sua vida inteira, somente um bom líder ela vai ter na sua vida. Ou seja, durante toda a vida laboral de um profissional, ele corre o risco de ter somente um bom líder. E vamos dar um passinho atrás, como eu disse. Se empresas hoje buscam resultados de forma acelerada, se empresas hoje querem aprofundar e querem ter qualidade, se resultados dentro de uma empresa é feito pelo time, é trazido pelo time, e se esse time ele é movido por um líder, se eu tenho líderes ruins, automaticamente minha equipe não vai estar preparada. Minha equipe não preparada, automaticamente os resultados não vêm. E aí é que a gente vê empresas abrindo e fechando, líderes, crises de estresse, de burnout, pessoas, profissionais desanimados, desiludidos, chegando ao ponto, inclusive, de se tornarem rebeldes dentro das empresas. E aí vira esse ciclo, né? A gente não sabe quem nasceu primeiro. Aí o líder começa a dizer, o meu problema é a minha equipe que não é boa. E o problema da equipe não ser boa é porque o líder não é bom. Cabe a vocês, líderes, buscarem esse preparo, né? O sucesso e a excelência em liderança, ela depende muito do uso inteligente dos seus talentos e também dos talentos das outras pessoas. Depende de uma boa formação profissional, depende de um esforço seu individual, da sua dedicação, do seu foco em resultados. Enfim, depende de uma série de características que o líder deve fomentar. Mas, infelizmente, a boa liderança hoje tem sido exceção. O que a gente tem na realidade, no nosso dia a dia, são muitos chefes. Muitos chefes. Mas esses costumam, inclusive, acelerar conflitos. E esses chefes não vão aproveitar dessa oportunidade. Não vão conseguir aumentar o seu valor. Você precisa aumentar o seu valor agora para a sua fama te preceder,
para que você tenha pessoas, o seu ciclo de relacionamento interno e fora dele, precisa perceber o seu valor de tal maneira que as pessoas vão vender a sua imagem antes de você. Para pensar aí, tenta lembrar se é que você já teve esse líder que foi o bom líder na sua vida. Pensa o quanto que ele representa hoje na sua carreira. Você como líder, se já teve esse bom líder. Pensa qual que era o posicionamento de autoridade, como ele se posicionava de forma íntegra, de forma realmente a não ser nem permissivo nem autoritário. A gente também já falou sobre isso, né? O quanto que ele soube se posicionar. Pensa, gente, é como se fosse sabe aquele professor da época de infância ou da época da faculdade que marcou tanto a vida da gente, porque ele era tão bom, que você sentia prazer em participar da aula, em estudar? É esse líder que você precisa ser. Pensa se você já teve um desses na sua vida. E olha o quanto que automaticamente você acaba já fazendo propaganda dele. Propaganda desse professor, propaganda desse líder. Nossa, eu tenho um líder fantástico. Nossa, eu tive um líder. Nossa, eu tenho saudade daquele líder. Nossa, eu tenho saudade, eu aprendi tanto com aquela pessoa. Se você for essa pessoa que marcar positivamente a vida das pessoas com quem você se relacionar, e aí eu falo dos stakeholders de uma forma geral, não falo só dos seus liderados. Seus liderados sim, em primeiro lugar, mas dos seus pares, né, dos seus colegas de trabalho, dos seus chefes, dos seus líderes, dos seus clientes, das pessoas todas que você se relacionar enquanto você estiver exercendo a sua função, enquanto você estiver exercendo a sua atividade. Se você for um bom líder, você não precisa de dizer que você é um bom líder. Isso fica perceptível. E esse bom líder, ele não precisa de correr atrás de oportunidades. As oportunidades chegam até ele. Ele é disputado, ele é concorrido. As empresas vão buscar. E aí, se você não está tendo oportunidades internas, eu não tenho a menor dúvida que oportunidades aparecem a partir do momento que você se torna essa pessoa de alta empregabilidade, de alto valor agregado. A empresa não quer perder um bom profissional. E se hoje líder é tão disputado e é tão raro no mercado, né? Se o valor de um líder está tão alto e ele está sendo tão buscado, tão requisitado, eu não tenho dúvida nenhuma que se você já é líder na sua empresa e se você for esse líder singular, esse líder de alto valor agregado, ela não vai querer te perder. E por mais que não exista hoje uma oportunidade em termos de organizacionais, de estrutura organizacional para você crescer na empresa, a empresa cria essa oportunidade para você, ela inventa, ela expande a sua gestão organizacional, ela expande para que ela consiga absorver esse valor que você tem entregado. Então, se hoje você pensar assim, não, a empresa, para que eu vou melhorar, para que eu vou me desenvolver? Para essa empresa que é pequena ou para essa empresa que não tem mais um horizonte de crescimento num organograma, que eu não tenho mais para onde eu já cheguei no topo. Então eu acomodo. Para que eu vou crescer aqui? Gente, escuta o que eu estou dizendo. Empresa nenhuma, sabendo da falta de líder que tem no mercado, vai perder um bom profissional, um bom líder, porque não há espaço para ele crescer mais. Essa empresa cria espaço. Só que você precisa ser o merecedor desse espaço primeiro. Você precisa fazer por onde esse percentual que a gente está vendo que é triste, que não há líder no mercado, que os líderes não estão preparados, que os líderes que ocupam hoje não deveriam ter sido escolhidos. Você precisa de fazer disso uma oportunidade. Você só vai conseguir fazer isso se você se preparar. Ok? Deixa eu ver se tem alguma... Enquanto eu tomo fôlegos, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Muito bem. Não, perguntas ainda não. Deixa eu ver se tem aqui nas outras plataformas. Muito bem. A Caroline, no Facebook, perguntou aqui, como motivar a equipe? Caroline, pergunta de 99,9% dos líderes. Como eu motivo a minha equipe, né?
Justamente, se o seu resultado é entregado através da equipe, eu preciso de ter uma equipe motivada. Agora, a gente fala mais do que isso. Você precisa de ter uma equipe engajada, altamente comprometida. O liderança, todo o nosso trabalho, tudo que a gente produz no Liderança Singular é justamente para proporcionar a vocês a oportunidade de se desenvolverem como líderes e terem equipes altamente comprometidas. Continua aqui com a gente, Carolina. Assiste a Semana da Liderança Sem Estresse. Lá a gente vai falar também das oportunidades que a gente tem com a formação do Liderança Singular, que é justamente o passo a passo, é justamente cada parada, os pilares que vai fazer com que você tenha uma equipe altamente comprometida. Tá? Lá a gente passa tudo de forma esmiuçada, mas sim, é através da sua equipe que você vai entregar resultados, é através da sua equipe que você vai ter uma liderança sem estresse e que você vai ser esse líder com alto valor percebido no mercado, ok? Então, recapitulando, há uma alta demanda por líderes no mercado, é inequivocável. Isso só vai aumentar. De um lado, quanto mais capacitado você estiver, melhor vai ser você cumprir o seu papel e menos estressante será o seu dia a dia de trabalho. Agora, de outro lado, quanto mais capacitado você estiver para liderar, mais você irá se destacar da média das pessoas que hoje ocupam isso. Então, assim, e esse preparo ele precisa de ocorrer de forma imediata, né? Quanto mais você demorar a se capacitar, quanto mais você demorar a buscar essa excelência, mais pessoas vão se destacar na sua frente. Mais pessoas vão ocupar essas vagas que estão aí abertas. Então, liderança não é fruto de mágica, não vem da noite para o dia, não depende da cadeira que você senta. Muita gente já acordou para essa necessidade. Agora, me fala se você já acordou, se você está correndo atrás disso. Ou se você ainda acha que o simples fato de você ocupar essa cadeira já é o suficiente para você se tornar esse líder disputado, né? Pode ser, inclusive, que na empresa que você está hoje, ainda não tenha proporcionado para você a oportunidade de você desenvolver isso internamente. Mas vamos combinar. Eu também não acho que você quer que outra pessoa, que a sua empresa vá buscar lá fora alguém para ocupar essa vaga. Eu não acho que você, por mais que você não se sinta extremamente valorizado e estimulado dentro da empresa que você está, eu não acho que você está aí para esperar ela ir buscar um profissional melhor lá fora e colocar no seu lugar. Não é isso que seria o ideal, né? Se você já tem uma perspectiva, se você já está envolvido numa proposta de negócio, o ideal é que primeiro você se desenvolva para que você cresça aí dentro, né? E aí é crescer em prestígio, é crescer em autoridade, né? Fazer a sua voz valer mais do que qualquer outra voz nas reuniões. Até para quem ainda não é líder. Se você se posicionar como líder, se você tiver a postura de líder, as suas chances de alcançar essa cadeira, ela aumenta consideravelmente. Então, torne-se referência em liderança, aumente o seu poder, né? Prepare-se antes para que depois, na hora que você realmente for cobrado, você já esteja 100% preparado para isso. Agora, a gente fala de uma grande oportunidade. Aí eu posso pensar assim, bom, então, já que tem vaga sobrando no mercado para líder, eu vou correr e vou ser líder, né? Vou me preparar e vou avisar para todo mundo que eu conheço. Gente, vamos embora lá ser líder, porque líder é o que há, é a grande virada agora de chave, onde que a gente vai ter mais oportunidade de emprego, vai estar sobrando para líder. Gente, muito cuidado. Esses 86% de lacuna não podem e não devem ser ocupadas por pessoas que estão ali, que estão buscando essa posição pelos motivos errados. Buscar o posicionamento de líder, né? Buscar ocupar esse cargo de líder, não, pelos motivos errados, não vai também te trazer os resultados que você espera. Isso só vai fazer com que você ocupe aquele patamar dos 82 que foram mal escolhidos. Então, existem alguns motivos. Na verdade, a gente não pode ocupar essa cadeira de liderança nem pelo motivo errado e nem se preparar para ela com a forma errada. Existem alguns motivos errados para você querer ser um líder. O primeiro deles é ser por dinheiro. Esse motivo, né, gente, é clássico, né? Querer ser um líder, se posicionar como um líder somente porque os líderes costumam ter salários mais altos do que outros cargos,
Isso tira de você o estímulo, o entusiasmo, um propósito intrínseco que pode representar a morte para você. Isso, inclusive, vai fazer com que você busque recompensas na sua vida paralela, que muitas das vezes podem ser negativos. Você vai para um excesso de distrações que não te agregam valor. Você começa com um excesso de compras compulsivas, de aquisições de bens materiais, porque você está sempre assim, poxa, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu me estresso tanto, eu lido com tanta gente chata que você não tem ideia como que eu não consigo motivar aqueles profissionais. Não, eu mereço isso, eu mereço aquilo. E isso vai gerar uma série de repercussões negativas na sua vida. Uma pessoa que busca a posição de liderança somente pelo dinheiro e não pelo prazer de crescimento, pelo prazer do exercício da função, as chances que tem de se desenvolver, de realmente ter prazer, são mínimas. O estresse não vai sair da sua vida de jeito nenhum. Outra coisa, olha, buscar a liderança pelo sentimento, pelo gosto do poder, também é um alto risco, porque o poder é algo superestimado, né? Poder significa, inclusive e principalmente, tomar decisões difíceis. Poder significa ser o único a determinar quando que os funcionários, por exemplo, vão ser demitidos. Olha que coisa difícil. Exercer o poder também exercer uma escolha difícil de definir quem que fica, quem que sai e como fazer isso de uma maneira, né, que não vá ferir, mas que eu também vou me sentir em paz com a minha consciência, né? Então significa em muitos momentos desapontar, perturbar, desagradar pessoas, significa responsabilizar-se pelo bem-estar geral das pessoas, significa ter que lidar com situações difíceis. Então às vezes eu tô achando que eu vou entrar para a liderança só pelo status, né? Porque eu vou mandar mais que todos. Só que mandar mais que todos significa, inclusive, lidar com as situações mais difíceis do poder. Então pensa se é isso mesmo que você quer, porque só pelo gostinho do poder não é o melhor caminho. Outra forma, outro motivo errado é o prestígio. Buscar a liderança só pelo prestígio, né? Ser um líder que pode trazer algumas vantagens, achar que isso vai ser legal para mim, que eu vou ter algumas vantagens com isso, que eu vou ser estrelinha, que eu vou ter aquele status, né? As pessoas tendem a ser educadas com você, tendem às vezes até mudar um pouco realmente o tratamento delas. Mas você, por algum momento, vai ter um quarto legalzinho de hotel. Dependendo da sua empresa, você vai ter um escritório maior, você vai ter algumas regalias, mas se você for como os bons líderes são, você vai gastar pouquíssimo tempo para poder usufruir de todas essas regalias, porque o tempo que você tem, você vai estar preocupado em entregar os resultados, né? E você vai ser valorizado, inclusive, por isso. Então, não vai ser as regalias que vai te manter nesse cargo aí. Então, parece muito divertido, mas não significa que você vai ter oportunidade de aproveitar isso por muito tempo, tá? E a única forma realmente que vai fazer você crescer na empresa vai ser você se posicionar como um líder de excelência e tradicionalmente muitas empresas acabam utilizando de alguns planos, né? Plano de cargos, plano de salários, não há nada errado com isso, é uma das políticas de RH e está muito certo, mas mais do que isso, mais do que querer se posicionar somente para esse tipo de crescimento na carreira, para você construir um bom currículo, de fato você buscar essa oportunidade porque você vai crescer junto dela, porque você vai se tornar um profissional de valor, porque você vai poder utilizar essa oportunidade de forma a agregar valor na sua vida 360. E muito mais do que isso também, você vai perceber o impacto que você vai poder causar nas outras pessoas. E sim, por que não aproveitar de todas as oportunidades, inclusive financeiras, aí sim você vai poder usufruir de todas aquelas outras questões, mas fazendo isso sem estresse, fazendo isso porque de fato você conseguiu construir a sua carreira de liderança, conseguiu se desenvolver e tem uma liderança sem estresse. E por fim, para a gente entender que a forma que não é legal, talvez o caminho que você possa estar buscando para chegar a esse patamar de liderança e que
pode, ao invés de estar te ajudando, pode estar te atrasando, pode estar, talvez não vá compreender todos os requisitos, todos os aspectos que você busca, né? Normalmente, o que a gente pensa para eu ser um líder? Ah, vou buscar uma qualificação técnica específica na minha área, vou buscar fazer uma pós-graduação, um MBA e vou evoluir nessa linha acadêmica. Todos esses conhecimentos, gente, conhecimento é sempre maravilhoso. Buscar um MBA é bom, é ótimo, mas o fato de você focar somente nesse tipo de conhecimento para agregar valor ao seu currículo não necessariamente vai te tornar um líder excepcional, um líder de excelência, um líder singular. Porque normalmente a linha acadêmica ela te leva muito para uma linha teórica, para uma linha em que você vai adquirir muita bagagem, muito conhecimento, mas na hora do vamos ver, na hora da prática, porque é isso que vai determinar, mais do que o seu currículo, é o que de fato você consegue transformar em ações, em resultados claros, evidentes, e o quanto que você consegue trazer as pessoas junto de você. Então o MBA você vai demorar algum tempo, né, algum período, alguns meses, quiçá alguns anos para você fazer, e você vai ter uma bagagem acadêmica imensa, né, você vai conhecer de uma série de teorias, mas se você não estiver disposto a pegar tudo que você aprendeu lá e colocar na prática, não vai funcionar. Então, talvez o caminho seja outro, né, do que procurar outro. Eu acho que só o fato da experiência. Então, eu vou lá e os bons CEOs aí têm anos de experiência, é só eu ficar uns 3, 5 anos aqui, eu pego o jeito. Gente, um líder ruim, um chefe ruim, com 5 anos ou com 10 anos, ele continua sendo ruim. A diferença é que ele é ruim por mais tempo. Então, não vai ser o tempo, a experiência ela vai te trazer muitos aprendizados sim, mas por si só não vai te tornar um bom líder. Eu preciso de muito treino, eu preciso de muita prática, eu preciso de tempo investido, intenção investida. Não basta falar assim, não, porque eu já estou aqui há tanto tempo e aí eu sei mais, eu tenho mais capacidade de ser líder, não. Tá? Então, qual que é o caminho correto? Começar anteontem. Você já está atrasado. Não, mas eu tenho estudado. É contínuo, é permanente. Um líder não forma e pronto, acabou. Não é igual um médico, que formou para médico, é médico a vida inteira. Um engenheiro, formou para engenheiro a vida inteira. Não, para você ser líder, você tem que se formar constantemente. Constantemente. Não é um certificado, não é um diploma que você pega e te habilita a exercer essa função para sempre. E você, se você não começou ainda, tá mais do que atrasado. Tem que começar anteontem. Segundo ponto, como eu disse, não basta teoria, a gente tem que conectar a prática à teoria. Terceiro ponto, se inscreva agora na Semana da Liderança Sem Estresse, se você não se inscreveu ainda. Gente, agora é sério, pra gente finalizar, trouxe essas oportunidades, trouxe tudo que isso acarreta junto, e o que a gente quer é justamente te ajudar a chegar a esse patamar de excelência e liderança para você ser esse líder disputado no mercado. Nós preparamos com muito carinho a Semana da Liderança Sem Estresse, que vai acontecer do dia 25 ao dia 31, onde a gente vai ter 3 aulas gratuitas, 100% online, profundas, ricas, com um conteúdo que vai te ajudar a enxergar as possibilidades, o caminho, o método que vai permitir que você durma tranquilo, durma tranquila, porque você vai saber que a sua equipe vai estar fazendo o que precisa ser feito, vai fazer mais que o combinado mesmo na sua ausência. E, portanto, você tem uma chance imensa, gigantesca de não ter uma liderança estressada. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, a gente vai deixar aqui o link para você se inscrever, tem lá na nossa bio. Quem está participando tem acesso ao Telegram, tem uma comunidade exclusiva que você vai poder compartilhar um tanto de informações, de experiências com outros líderes que podem estar vivenciando as mesmas dificuldades que você. E toda essa maratona de lives que a gente está fazendo, que vai até o dia 24, é justamente um aquecimento para essa Semana da Liderança Sem Estresse, para que você chegue lá com uma bagagem que te dê ainda mais possibilidades de absorver tudo que você vai conseguir nessa semana. Ok? Bom, eu acho que
eu consegui passar tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tô aqui à disposição. Se alguém quiser saber mais sobre isso, se alguém quiser falar, se posicionar aqui do que acha, do que percebeu, os insights que teve, do que vocês sentiram aí, vocês estão no caminho certo, não estão no caminho certo, precisa corrigir, isso ajudou vocês a corrigir a rota, a entender o que eu busco agora, né? Importante foco para aproveitar essa grande oportunidade, para você aumentar aí a sua capacidade, o seu valor agregado, ok? Seja o excelente líder, excepcional que a sua empresa espera. Porque se a sua empresa não conseguir reconhecer, não conseguir aproveitar isso, pode ter certeza que outra empresa vem e enxerga. Então, não faz pirraça não, faz por você. Isso que é o mais importante. Muito obrigado, muito obrigada por estarem aqui até agora, né? Com a gente aqui nessa manhã. Amanhã tem outra live também às 9h12. Amanhã a live será com a Maria, tá? Ah, que bom, Maria Isabel. Excelente conteúdo, aprendendo sempre. Que bom. Que legal, pessoal. Amanhã não percam, amanhã a gente também tem conteúdo top. Vai ser a Maria que vai estar aqui com vocês. E pra gente encerrar essa semana. E acompanha aí o nosso feed, a gente vai passar a programação para a próxima semana também, para que vocês tenham tudo aí anotadinho para já marcar na agenda e não perder, ok? Ei, Charlison, obrigada, gente. Então vamos lá, até a próxima, até amanhã, pessoal. Um grande abraço a todos.